temos visto sinais fortes, temos visto coisas de doer no osso, e a gente fica assim a perguntar: Deus não está vendo tudo isso? Será que isso está fora assim do controle de Deus? Será que as coisas estão assim soltas? Não, irmãos. O livro dos 7 selos mostra exatamente isso. O que acontece é que há todo um processo de Deus, há toda uma operação, e que nós, homens limitadíssimos, com a mente muito limitada, não compreende esta soberania tão grande. Nesse livro dos 7 selos, a gente vai ver a introdução dele. Na verdade são 3 capítulos de Apocalipse, é o capítulo 5, o 6, o 7, e ainda pega o início do 8º capítulo. Ele está contextualizado com outras profecias também. Eu quero só, na verdade, pegar o ponto principal, que é o que está aqui na tela, que é esse que mostra quem, a pergunta quem, que é a pergunta que está aqui no capítulo 5, nós vamos ler esse texto. Está aqui praticamente todo na tela, ele está abreviado, mas eu vou ler com os irmãos sobre esse episódio tão importante, o significado deste livro, né? Para que a gente possa entender e ficar atentos, alertas, advertidos, e entendendo tudo isso é para o nosso coração. Curve a sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Pai, nesta hora pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, desta revelação profética, e que isto venha, Senhor, também nos despertar com tudo o que nós passamos nestes 3 dias, nestes 2 dias, mas hoje, Senhor, ouvindo sobre esta escatologia, sobre estes ensinos proféticos para nossa realidade, meu Pai, e que hoje venha a ser também, ó Deus, algo muito edificante e despertador para todos nós. Pedimos e já te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, o Cordeiro Santo que venceu por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 5, versículo 1 diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Também um anjo forte que proclamava em grande voz. Quem pode dizer comigo? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, aqui João no caso, né? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Observe a expressão, vou ler de novo. O estado que João ficou nesta visão. E eu chorava muito. Ia ser algo terrível. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí vem a boa notícia, né? Como sempre, Deus tem uma boa notícia para nós, né, irmãos? Quando a gente pensa que a coisa está acabando, indo para o buraco, aí vem a boa notícia de Deus. Todavia, um dos anciãos me disse: olha, irmão, Deus quer falar contigo nesta noite, quer te dizer uma coisa para você muito séria hoje. Uma coisa que está talvez aí, tirando a tua esperança, tirando um propósito maior da tua vida. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou, recebeu o livro da mão direita
daquele que estava sentado no trono, Deus. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, de novo, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Oh, glória! Está lá guardadinha as suas orações, irmão. Está guardadinha, viu? Está subindo. E entoavam um novo cântico dizendo, vamos dizer, irmãos: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Glória a Deus. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, vamos lá, com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia! Aleluia! Não era com voz fraca não, era com voz forte que eles diziam. Eles bradavam, já tinham se prostrado, já tinham declarado que com o sangue do Cordeiro todo o povo, todas as pessoas receberam o direito de ser resgatadas, de serem propriedade de Deus, de todas as partes deste planeta, de toda a tribo, de todo o povo, de toda a língua. O Cordeiro comprou o direito da salvação, da libertação. Irmãos, e tudo começa com este livro, o mistério deste livro. Este livro estava selado, não havia um ser no céu e nem na terra capaz de abrir este livro. E aqui faz esta visão que João está recebendo, mostrar quem foi digno. Então aqui somente um apresentou-se digno, exatamente o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. E aqui a visão é que ele está naquele momento ainda como respingado de sangue, como morto, sacrificado. E por isso eles estão cantando, é como se fosse ali um momento imediato à sua obra ali na cruz, quando ele morreu, ressuscitou, e ele foi recebido lá na glória, com este sacrifício para apresentar a Deus. E quando então ele volta de lá para estar com os discípulos novamente, olha que Jesus da ressurreição, ele vai lá na glória, e lá ele está neste momento aqui, quando ele entrega esse sacrifício a Deus, Deus no trono, o Pai, Deus Todo-Poderoso. Agora sim, cumprido a vontade de Deus, a ordenança, o preço pago, então ele entrega este livro para o Senhor Jesus. E aí este livro entregue ao Senhor Jesus é o que ele diz ao seu discípulo, dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Queridos, diga comigo: todo o poder está nas mãos de Jesus. Quando ele pega esse livro, agora ele tem o governo. Agora o Senhor recebeu o governo e a autoridade para desenrolar e fazer cumprir o que dentro desse livro está. Dentro desse livro estava exatamente os decretos de Deus. Dentro desse livro está exatamente a história da humanidade. Dentro desse livro, o Senhor então agora, ele recebe a autoridade para controlar a história e a humanidade. O tempo e a época foi entregue agora para o Cordeiro, que é mostrado aqui nesta visão. E então, esses selos, eles vão falar exatamente das ações que a humanidade vai enfrentar.
E o primeiro selo, irmãos, que a gente viu, não vou pregar hoje sobre os 7 selos, porque é um assunto muito profundo, mas trazer essa mensagem de edificação para a igreja, que o primeiro selo fala exatamente dele, porque quando ele abre, quando ele recebe o livro, é um cordeiro sacrificado, é a autoridade que foi dada sobre ele. Então a posse é como se fosse uma posse de terra, como se fosse uma autoridade suprema, inigualável, não é? E foi aquilo que ele fez ali na cruz, irmãos, o preço que ele pagou. E aí diz a palavra, Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, 15, dizendo que ele triunfou diante de todo o principado e potestade, ele envergonhou, ele humilhou publicamente, com o seu sangue ali derramado na cruz. Então esse ato do Senhor, de fidelidade, de perseverança, de sacrifício, de dor, de tortura que ele passou, de renúncia de estar fora lá da sua glória, da sua habitação. Olha, irmãos, quando ele chega aqui respingado de sangue, saindo do Calvário, passou ainda 3 dias ali sepultado, e quando ele vai lá na presença de Deus, imagina a alegria dos seres celestiais, de saber que agora o autor do pecado, o príncipe das trevas, o Deus deste século, Satanás, o enganador e sedutor, que tem sediado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas à ruína e sair da presença de Deus, saber que agora ele ficou sem a autoridade que tinha, perdeu a autoridade para o Cordeiro. Então eles aplaudiam, eles agora se prostravam, eles cantavam e diziam desta maneira, como nós já vimos aqui, esta grande voz proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Esse livro é o poder, irmãos, de receber a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E no anterior falou: porque com teu sangue compraste para Deus. Diga: eu fui comprado pelo sacrifício de Jesus. Meu querido irmão, não banalize este fato, porque lá no céu, todos os seres, os 24 anciãos, os seres viventes e todos os anjos e milhares e miríades de anjos souberam valorizar esse ato de Jesus Cristo. Mas o homem, que é aquele que mais precisa, o homem, que é aquele que não está no céu, está na terra. O anjo já está lá no céu, mas o homem, que é aquele que mais precisa, cai na tentação do diabo, o derrotado, o sujo, o imundo, para simplesmente banalizar o sacrifício de Cristo, ficar nesse engano que Satanás provoca no coração do homem, na mente do homem. Então aqui eu digo também para os irmãos que muitas pessoas estão seladas, lacradas, porque não permitem Cristo abrir o lacre, o selo do seu coração. E é preciso deslacrar seu coração para que Satanás seja envergonhado. É preciso deixar Cristo tomar autoridade na nossa vida, ter o governo da nossa vida, ter o senhorio da nossa vida, porque sobre a história e sobre a humanidade, irmãos, nós vemos pela leitura lá, as equipes viram o tanto de coisa que vai acontecer. Então o Senhor, Ele traz essa conquista maravilhosa para nós. Irmão, pode ser a pessoa mais simples que for, se você deixar Jesus entrar no seu coração, e se você for sério em deixar o sacrifício de Cristo ficar presente na sua vida, ceiar regularmente, for fiel ao Senhor, renunciar ao pecado e ao mundo, nenhum demônio vai ter poder sobre a sua vida. Não vai ter demônio, categoria no inferno, que vai poder ter força sobre você, porque Jesus já recebeu o poder e a autoridade sobre nós pelo seu sangue. Isto é que está dizendo aqui: a força, o poder, a autoridade, o governo, Ele recebeu. E então começa essa revelação mostrando, primeira coisa, tudo está nas mãos do Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro que foi morto. Tudo está na mão dele, irmãos. A gente olha essas situações críticas e caóticas, a gente pensa, a gente fica aflito. Está tudo nas mãos do Cordeiro. Quando o primeiro selo então é aberto,
sai um cavaleiro branco com uma coroa e também com esse arco. E eu estou falando assim rápido porque os irmãos viram muito isso aqui, falaram muito, então, mas quem não veio para a gincana perdeu. Então, meus queridos, aqui fala exatamente após o sacrifício de Cristo, é o primeiro selo. Já começou. Então o Senhor, Ele já transferiu essa autoridade para a igreja. Ele transferiu, deu autoridade, a autoridade que Ele recebeu, agora Ele transfere para a igreja dEle, para o seu corpo, para fazer esta obra, né, de levar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de manifestar esta luz, esta vitória, para fazer uma igreja triunfante, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja inabalável, uma igreja gloriosa, uma igreja que também tem uma missão aqui na terra, por um tempo, assim como Jesus teve por um tempo. Nós temos uma missão aqui também por um tempo. Essa missão vai terminar. Aqui o teatro mostrou isso, né? A missão terminou, começaram e a igreja triunfante foi arrebatada. Essa missão está também, eu creio que está chegando perto. Então vem depois a sequência de selos proféticos, quando vai mostrando situações da realidade que nós enfrentamos em várias épocas, né? Quando a gente vê guerra, espada, perseguição, isso é comum desde o Velho Testamento. O povo de Deus sendo perseguido, se você for olhar, desde lá o Egito, a gente vê isso. Mas a forma que coloca é dentro de uma forma sequencial, aonde vai culminando para o fim. Então são as guerras do fim, são as perseguições do fim, são as opressões da igreja do fim, que vai exatamente fazer com que este segundo selo se cumpra. E então isso vai ser uma continuidade, e a gente pode observar muito bem isso. A igreja desse período, ela vai sofrer algumas situações, irmãos, alguns dissabores muito grandes. Vai ter situações mesmo muito difíceis, que o crente que não for crente não vai subsistir. O crente que é só melado com a religião, o crente que ele não tem uma transformação interior, não vai aguentar. Não vai aguentar. Ele vai ficar, irmãos, assim, preparado para poder sempre viver em torno de suas emoções. Deixa eu dar uma notícia para você, irmão, servo de Deus. O reino de Deus não é para as suas emoções. O reino de Deus é para o seu espírito. Se você não renunciar às suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, você não entra no reino de Deus. Você entra numa igreja, você entra num cargo, você entra numa função, mas você não entra no reino de Deus. Essas palavras são sérias, legítimas, para que você não se engane. Eu vou já ler para você, ler já aqui um texto para você, que isso foi também contextualizado em Daniel, esse livro selado. Então não se engane. Nós temos visto hoje crentes escandalizando de todas as formas, pessoas andando de todos os jeitos, deixando o seu coração mandar na sua vida. Jesus recebeu todo o governo, toda a autoridade, os céus inteiros se prostraram diante do Cordeiro, mas se seu coração não se prostrar diante de Jesus, meu irmão, não vai ter parte com Ele. Não pense que quando o teu coração manda tu fazer uma coisa, que aquilo não é da vontade de Deus, é Satanás que está induzindo seu coração, porque o governo ainda está na mão do inimigo. Você não tirou o governo do inimigo do seu coração, nem da sua mente. Vem uma raiva, vem uma ira, vem uma vontade de fazer alguma coisa, vem uma frieza, tudo porque você não está debaixo do governo de Cristo. Porque com o governo de Cristo, Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele manda fogo, Ele manda o Espírito Santo, e você pode ter aqui um momento de dificuldade, mas o Espírito Santo te reveste e você sai daquela situação. Não é crente faz de conta, não. Agora imagine se uma pessoa que nem chegou no momento difícil, ela se perturba, se enrola com coisa ainda antes do tempo pior.
O que dizer quando chegar mais para frente? Nós estamos só, irmãos, acompanhando agora o que a Bíblia chama em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, e em Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 12, princípio das dores. A igreja tem que passar. A mulher, quando vai ter a criança, ela passa pelas dores para ter a criança. É uma grande bênção, mas para ter aquela grande bênção, tem que passar pelas dores. Então a igreja, ela vai ter que passar por dores. Daniel vai explicar por quê para nós, na revelação dada por um anjo também. E estas dores, irmãos, é bênção de Deus para nós. Ai de nós, se ficássemos do jeitinho que nós quiséssemos. Ai de nós, se o Senhor não tirasse esses selos para promover na humanidade os juízos, os julgamentos de Deus e as manifestações de Deus sobre a terra, na sua soberania, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e os homens que nela habitam. Ai de nós, se a coisa ficasse assim solta ao nosso bel prazer. Você fazer a sua agenda espiritual. Hoje é a nossa liberdade. Mas nós passamos já por algumas provações que o Senhor permite. Mas haverá uma provação como nunca. Haverá uma provação de fogo. E é isso que o livro selado está mostrando. Já no seu segundo selo, essas perseguições, estas guerras, estas situações não só são as políticas e as militares. Não pense que o segundo selo, irmãos, vocês que estudaram, é somente as perseguições políticas, militares, só entre os países e as nações. Vai até as perseguições de pessoa para pessoa, perseguições internas, perseguição pelo nosso valor moral. Você vai sofrer por defender uma visão cristã, moral, ética e a defesa pura do Evangelho. Você vai ser desafiado a mostrar se você é fiel à palavra ou você tem medo de pessoas. Porque se você quiser agradar A, B, C ou D, e muitos desse B, C ou D poderão ser pessoas de influência da tua família. Poderá ser até o teu pai ou a sua mãe, ou seu irmão primogênito. Tomara que não. Mas aqui o texto já diz que vai até pelos parentes, pais, irmãos e amigos. Serão perseguidos, vos odiarão, vos maltratarão e vos entregarão. Irmãos, olha, a gente dá só uma palhinha para nós, ver a situação desse Covid, essa carteira, um monte de gente com a desculpa, o diabo usando a desculpa, né? Fulano não está com uma carteira, é um perigo para a humanidade, e começa essas desculpas esfarrapadas. Na verdade é uma desculpa para perseguir, é uma desculpa para aquele que não quer andar na linha da ordem mundial, do sistema que já está montado. Então começa a vir várias outras desculpas. Aí começa agora, vamos agora invadir igrejas, porque essas pregações não são mais aceitas, porque discriminam pessoas. É a palavra de Deus, nós pregamos a palavra viva. Deus condena o homossexualismo. Eu não vou concordar com o homossexualismo, porque Deus condena a perversão, Deus condena o roubo, o furto, Deus condena a mentira, Deus condena a infidelidade, Deus condena vários tipos de pecado, todos os tipos de pecado. Então não podemos fazer nenhum tipo de apologia de defesa, porque a sociedade de Noé está querendo que se faça essa defesa. Você ou é de Deus ou é de Noé, da geração de Noé. De que geração você faz parte? Não podemos concordar com a geração de Noé. Concorda, Rafael? Não podemos. Jesus diz que nos últimos dias estaríamos também enfrentando a aflição da geração de Ló e de Noé.
Assim como foi nos dias de Ló e de Noé, assim será. Assim será, irmãos. É palavra definitiva, é uma palavra afirmativa, é uma palavra imperativa, revelada, não é desejo do Senhor, mas é mostrando o cenário do homem nesse período. E é por isso que vem esse segundo cavaleiro, né? Do cavalo, inclusive vermelho, que não tem nada a ver com o grupo aqui, que aqui é marcado é pelo sangue, né? Não tem nada a ver, não pense que é eles que estão, né, defendendo isso aí, não estão fazendo isso não. Porque tem um branco, é porque não é isso também. É porque, na verdade, irmãos, representa essa perseguição. Você precisa orar, você vai precisar estar mesmo sempre orando, mas não pense que a oração vai mudar o cenário profético. A oração tem que ser para que você consiga enfrentar. Nessa provação de crisol, a tua fidelidade não estremeça, porque a oração não vai mudar o que está determinado, que vai ter que se desenrolar na abertura dos selos. A nossa oração não é mais alta e mais poderosa do que o que já está determinado na profecia aqui dos selos. A nossa oração tem que ser para a nossa devoção e fortalecimento, para estarmos sim preparados, mesmo que precisemos sofrer aquilo que for necessário pela nossa fé. Eu digo aos irmãos que nesta igreja você não vai ouvir palavra de engano. Aqui nesta igreja, o irmão carnal nunca vai se sobressair. Nunca vai. Porque nós não vamos pregar para o irmão carnal, continue carnal. Está na hora de falar em carnal, de irmos para o manual. Daniel, capítulo 12. Estamos falando dos últimos dias, do desafio da nossa fé, da nossa posição em Cristo. Muitos aí estão, sabe, irmãos, fazendo de conta. Hoje a pregação é para mostrar isso, você se posicione. Porque o leão da tribo de Judá foi exaltado na glória e recebeu o poder. Agora, vai haver uma série de manifestações de juízo. E ontem, no conjunto de perguntas, gente, sabe uma coisa que eu não fiz? Eu não contei a quantidade de perguntas que teve, porque eram separadas por categorias. Eu não fiz, mas foi muita pergunta. Foram bombardeados aqui ontem, não é? Foi pergunta fácil, médio, difícil, quando eles pensavam que terminando, aí chegava uma através de enigma, aí mais outra através de lógica, e aí depois veio a dos 7 selos, mais 12. Ele estava assim no final. Eu fiquei com pena, foi do Jadinho, rapaz. Quando deu 10 horas, Jadinho, cadê tu, Jadinho? Tá aqui, rapaz, deu uma pena do Jadinho, que ele já estava arranhando. Aí eu digo, eita, rapaz, bateu no horário do bichinho, que ele 10h30 ele bate o ponto que está aqui na igreja, né, para ir embora. Aí, rapaz, deu 10h15 e ali aquela gincana não acabava, né, Jadinho? Mas ele venceu, ele ficou, depois ainda ajudou, foi aqui, ó, passou das 10h30, parabéns, Jadinho, glória a Deus. É assim que a gente vence. Irmãos, e foi uma maratona que eu até botei para os irmãos depois aí degustarem, né, na sua individualidade, fazerem no discipulado, no grupo, na célula. Agora prepara o coração para essa revelação dada a Daniel, mais de 500 anos antes de Jesus nascer. A revelação semelhante a essa que está dando a João. João recebeu no ano 90 depois de Cristo. Quando João recebe a revelação do Apocalipse, ele já está velhinho. Já está velhinho na ilha de Pátmos, sofrendo por amor a Cristo. As epístolas já tinham sido enviadas, Paulo já tinha enviado, Paulo já tinha até morrido, todos os apóstolos já tinham morrido, só ele estava vivo. No caminho da morte, mas Deus permitiu ficar vivo para poder escrever esta revelação. E aí, as igrejas já existiam os evangelhos, já existia o livro de Atos, já existiam as epístolas, não é? Só estava agora faltando Apocalipse. Mas Daniel já tinha recebido a presença de um anjo que falou para ele toda a história da humanidade como seria. Rapaz, a Bíblia não diz o tempo, mas eu tenho para mim que foi assim um seminário de pelo menos um mês ali, aquele anjo conversando com Daniel.
Porque ele falou, foi tipo Moisés com Deus lá no Monte Horebe. Lembra da pergunta, irmão? O que aconteceu no Monte Horebe, né? Então, esse é conhecimento gerais. Então, estava ali Daniel, olha a pergunta boa, né? Daniel com aquele anjo, e o anjo passando semana por semana para ele, e tem uma parte que ele diz para Daniel, isso aqui agora você não pode falar, lacra, sela, é o que a gente vai ler agora. Prepara aí o seu coração para receber essa palavra. Está em Daniel capítulo 12, fechando o livro de Daniel. Uma revelação muito forte. Eu vou ler o versículo 4 e pulo para o 8, para ser mais objetivo. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará, ou a ciência se multiplicará. Versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Versículo 9. Ele respondeu, aqui é o anjo, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Olha aqui, irmãos. Olha o livro selado aqui, sendo revelado. Desde o tempo de Daniel já estava selado e não tinha como abrir. O Cordeiro vai abrir só depois da sua morte. Só Jesus depois da sua morte vai abrir esse livro. Está encerrado. Estava encerrado, estava selado. Todos esses decretos de Deus. Foi preciso Jesus morrer para poder abrir o livro. Agora, versículo 10, observe a revelação do anjo sobre o fim dos tempos da humanidade. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos ou ímpios procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Irmãos, então já está bem definido que não vai adiantar a gente falar 1000 vezes a mesma coisa para uma pessoa. Já está bem claro que para a pessoa se tornar santa, não vai ser 10 gabinetes lá na sala fria, como gostam de dizer. Não vai ser eu passar você de novo pelo Vida Vitoriosa. Não vai ser eu estar te chamando não sei quantas vezes para te ensinar a mesma coisa que você aprendeu desde o curso de batismo. Sabe por quê? Porque não tem temor no coração. Aqueles que forem de fato tementes a Deus, quando receberem a palavra de Deus, vão se purificar pela palavra, vão se santificar, e diz: também serão aprovados. Mas os ímpios não. Os ímpios, e nós estamos no tempo da impiedade, eles vão gostar da impiedade, eles vão gostar, irmãos, aqui é o mundano, a palavra é mundano, é aquele que peca e faz de conta que o pecado é uma coisa normal, entendeu? Eles vão continuar fazendo assim. Aí quando vier a palavra para ele, vai criticar a palavra, vai ironizar a palavra, vai dizer que todo mundo está errado por causa daquela palavra, porque ele defende a sua carne, ele defende a sua vida carnal, ele defende as coisas do mundo, inconsciente ou consciente. Então está determinado que nesse período do fim aqui, mostra que pessoas vão mesmo, irmãos, vão continuar ímpias, vão continuar carnais. Então por isso que nós não podemos aqui estressar uma igreja com palavras de clichê ou de frase de efeito para fazer as tuas emoções ficar boas e tu parecer um crente fervoroso, quando na verdade não é. É só uma aparência, é só um rótulo que está sendo colocado na testa, e parabéns à equipe que dramatizou isso. Estão querendo colocar um rótulo, é cristão. Um rótulo, dentro pode ter veneno, dentro pode ter coisa ruim, pode matar a pessoa, mas do lado de fora tem um rótulo bonito, feito na gráfica aqui do Rafael, com a imagem mais bonita possível. Cristão, lindo, maravilhoso, belo, mas por dentro deste vaso tem cobra, até demônio está morando ali dentro. Nós não podemos admitir uma coisa dessa, porque nós estamos numa missão. Uma missão de pregar o Cristo que foi morto, o Cordeiro que foi aclamado nos céus, irmãos, digno de receber todo louvor e glória. E esta igreja vai exaltar o Senhor também, amém, irmãos? Esta igreja vai andar alinhada com o Senhor, amém, irmãos?
esta igreja vai valorizar o sangue de Cristo, a obra que Ele fez ali no Calvário, para trazer libertação à vida das pessoas. Amém, queridos? Porque essa é a nossa missão. Fora disso, não tem sentido a vida, porque o livro dos selos estão sendo desatados. Estão sendo desatados. E ai de mim, se eu pregar outro evangelho para você. O próprio Paulo diz que isso seja anátema na minha vida. E também que você possa não aceitar isto quando você ouvir. Não procure a palavra doce, aquela que você mais gosta, que isso pode te custar a tua eternidade. No final desta leitura, o anjo vai dizer aqui outra revelação forte para Daniel. Ele diz que muitos vão ser bem-aventurado o que espera e chega, né, até esse tempo. Mas eu estou procurando aqui, eu não estou achando não. Mas aqui diz assim: muitos serão ressuscitados para a alegria, e outros serão ressuscitados para a vergonha eterna. Eu não estou achando aqui, eu não quero perder o tempo. Oi? É o 2? Obrigado, viu? Pelo apoio aí. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Arrebatamento da igreja, né? Quando vier, vai fazer a nossa ressurreição. E outros para a vergonha e horror eterno. Eu não estou querendo aqui trazer para você uma crise, eu estou querendo trazer uma revelação, que não é minha, é do Senhor, preparando para os nossos dias. Eu estava meditando hoje, irmãos, olha só, aguenta um pouquinho que nós estamos num clima, o pessoal está comemorando a carne aí hoje, né, lá fora, estamos aqui falando, exatamente combatendo isso. Uma palavra que hoje me foi uma inspiração, eu recebi tipo como uma revelação do Senhor. Paz, eu estava no banheiro, olha como tem revelação de banheiro, gente, é importante banheiro tem cada mistério. Tem gente que quando vai fazer número 2 ali, recebe também inspiração. Ali pensa, medita, até uma decisão errada que ia dar, ele muda, às vezes no banho. Tem gente que não consegue cantar na igreja, vai cantar lá no banheiro. E às vezes é um dom que está sendo manifesto. Hoje eu estava, não era fazendo nenhum nem dois, eu estava ali no banheiro fazendo outras tarefas, banhando, me arrumando, preparando, de tarde. Rapaz, e eu comecei a receber conectado, é feito aqui da nossa gincana, né? E eu comecei a receber assim uma inspiração de um episódio bíblico que eu sempre preguei, né? Falando sempre num contexto mais alinhado, mais doutrinário, mas me veio assim uma inspiração, um abrir de olhos bem maior para a situação. Porque o Senhor abre os nossos olhos para ver coisas que estão lá em profundidade, que a gente não sabe. A gente vai às vezes num contexto mais doutrinário, e ali é o certo, está certo. Mas hoje, eu digo aos irmãos, o Senhor me fez enxergar algo muito forte. E eu vou ter coragem de falar para você também. Porque Ele me deu, né? Sabe aquele episódio de Pedro, quando estava com Jesus conversando, que diz às pessoas que eu sou, ali vai ser revelada até a missão da igreja, a autoridade de Cristo. E aí o pessoal diz, um diz isso aqui, com a conversa, o Senhor perguntando, e vocês, quem diz que eu sou? O pessoal fica meio assim, e aí, como é que é essa agora? Pergunta, concurso. Aí Pedro levanta, foi o primeiro da campainha, levantou a mão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor responde, aguenta aí, você conhece aí, o Senhor responde, o que ele respondeu? Não, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que foi que Jesus respondeu para ele? Não foi? Mas não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém? Maravilha, se tivesse parado o episódio aí, né? Só que aí, passa algum momento, Jesus conversa com os discípulos, começa ali a falar, e vai falar de quê? Vai falar de quê? Vai falar da morte dele. Vai falar da sua morte, do seu sacrifício. E então Pedro chama Jesus na conversa, diz que ele chama zangado e repreende Jesus,
começa ali a chamar atenção. Não podes fazer uma coisa dessa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você jamais morrerá de cruz. Nem vou deixar que você morra. E o Senhor disse assim: passa para trás de mim, Satanás, porque cogita as coisas de homens e não as de Deus. Gente, qual foi o olhar profundo que eu tive aí? Prepara aí, Milena. Nós temos espírito e alma. Quando Pedro teve ali um toque no espírito, Jesus abençoou e disse na mesma hora: isso não foi tua carne, não foi teu sangue, não foi tuas emoções, não foi tua alma. Foi meu Pai no céu que revelou a você, no teu espírito. Mas ele ainda estava naquele estado bem carnal e vivia no governo da sua alma. E naquela hora Satanás encontra na frente da vida dele a alma dele. E aí ele pôde usar a alma de Pedro, com os argumentos, com as emoções, e aí fez toda aquela situação parecer uma situação de preocupação. Irmãos, e o que me veio como reflexão é que quando a minha alma está na frente, Satanás está na frente. É preciso dizer: passa para trás de mim, alma. Vem para minha frente, espírito. Esta foi a revelação em contexto com os últimos dias. A maioria das pessoas estarão com a alma na frente e Satanás conduzindo a história da sua vida. É duro, mas eu tenho que te dizer, porque é uma posição. Jesus não contou meia conversa. Na mesma hora que viu, passa para trás de mim. Quem é mim aí? Quem é o mim? Mim? Não sou índio, estou usando só aqui literalmente o texto. É Jesus, é o Espírito Santo, é a parte divina em nós. Então nós temos, irmãos, que ter essa coragem de fazer como Jesus fez, mandar passar para trás. Quantas vezes você está com um desejo que aquilo não tem nada de cristão, e você deixa isso ir na frente, isso deixa isso seguir adiante. Satanás é que está conduzindo isso, é Satanás que está alimentando isso no coração. E quando você foi iluminado, você vai dizer: passa para trás de mim, Satanás, que está usando a minha alma. E aí o teu espírito se posiciona e vem para a frente. Queridos, isto foi porque estava exatamente nesse efeito dos últimos dias, uma palavra de julgamento, de juízo que a gente vai enfrentar um dia. E aquele que me diz aqui que vai subsistir é aquele que vai colocar o espírito na frente. Aquele que não tiver a coragem de se deixar confrontar a sua alma pela palavra, para ser provado, para ser purificado, para ser santificado, este que vai ficar com a alma na frente, esse não subsistirá. Por isso é muito importante você saber aquilo que você vai fazer, aquilo que você está desejando, aquilo que você está projetando, qual é a fonte? É da tua alma ou é do teu espírito? Porque se for da tua alma, você vai atrair as operações e os projetos infernais. Porque nesta alma você tem a sua razão, as suas emoções, e você tem a mente que pode ser aí a oficina do inimigo. Mas se você trouxer o Espírito, vem a consciência de Deus, vem os atributos de Deus, vem o testificar de Deus, e aí você muda a sua vontade, você muda aquilo, porque é uma iluminação na sua vida, e Satanás vai ficar para trás. Amém, meus queridos? Então isto é uma pequena inflexão, um mergulho dentro desse contexto que nós vimos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa ser despertada mais e mais. Não se deixe levar pelas vontades que vêm de quanto menos você não se ocupar na obra, parece ser uma coisa boa, parece ser um descanso, parece ser algo assim até favorável. Aí a pessoa começa a pensar só no entretenimento, começa a pensar somente no seu bem-estar, começa a pensar só no seu futuro. Isto vai ter um preço caro, porque é alma no governo, é alma no controle, é alma no comando. Você que ouve uma palavra do Senhor como esta,
Você vai poder fazer duas coisas, concordar ou rejeitar. Se você concordar, essa palavra vai te purificar, porque você vai ter que tomar uma decisão. Talvez, quem sabe, amanhã você está com um projeto de fazer uma coisa ruim. Quem sabe você está com uma coisa ruim já hoje no seu coração. Quem sabe aí no teu coração está vindo um pensamento esquisito que não é de Deus. E você permite. E você concorda com isso. Quem sabe você está num estilo, aonde esse estilo não muda, permanece assim. E quando chegar a hora da verdade? E quando chegar a hora que não dá tempo de mudar? E quando chegar a hora do confronto final? E quando chegar a hora da revelação final? Os selos já estão sendo abertos, amados. E diz a palavra que a igreja vai ficar até que o tempo dos gentios se completem. Esse é o tempo da graça. Pode terminar hoje. Cada domingo eu estou falando isso, porque poderia ter sido domingo passado. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã. Não vai dar tempo.